Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de rotina também, né, claramente. Já gravei pra vocês vídeo ontem, que nós estávamos produzindo algumas coisas aqui no ateliê, e hoje é a continuação do vídeo de ontem, né, do restante da nossa produção. Então hoje nós vamos finalizar docinho temático também, com o tema da Pequena Sereia, fundo do mar e tudo mais, prensagem de bolo e decoração de bolo. Então hoje tem bastante coisa pra fazer, vamos embora. Agora são 11h40, eu comecei esse vídeo um pouquinho mais tarde, na verdade, a minha produção, porque eu tive um compromisso agora na parte da manhã, mas estou de volta, tá? Já cheguei aqui no ateliê. E é isso, bora lá. Eu vou começar fazendo uma base de brigadeiro branco para um bolo de 11 centímetros que nós temos pra entregar, e o recheio dele é de brigadeiro de maracujá. Então primeiro eu faço a minha base branca, depois eu boto a minha redução de maracujá, que já está pronta também, pra gente conseguir prensar esse bolo. Vou colocar o recheio pra mexer, e aí, nesse meio tempo, eu vou guardar a louça e também vou começar a pesagem dos nossos docinhos, que tem uma encomenda amanhã, né, pra amanhã. E a gente finaliza sempre os docinhos um dia antes. Então é isso, bora lá pro vídeo, bora pra nossa rotina também. Como o tema dos nossos docinhos de hoje é Pequena Sereia, eu comprei no Mercado Livre esse ejetor aqui, gente, que ele é um ejetor em formato de concha. Inclusive, Dona Blue Star tá na hora de lançar um ejetor em formato de concha, hein, Dona Blue Star? Porque eu não tenho ainda o de vocês, né? Eles não têm esse tema. E a gente usa muito, né? Eu vou até dar dica pra eles aqui pelo WhatsApp, que a gente tá precisando de um ejetor de concha. Então eu comprei esse aqui pelo Mercado Livre, chegou super rapidinho, eu paguei acho que R$21. Se vocês quiserem, até coloco o link pra vocês dele aqui. Só que assim, gente, eu já sei na minha cabeça que ele vai me dar um pouquinho de trabalho, porque ele não tem, ó, uma pecinha atrás. Tá vendo? Ele é literalmente liso, ele não tem como você segurar. Então, ó, vai ser todo aquele trabalho de formiguinha da gente utilizar o ejetor, tirar o brigadeiro daqui, enfim. Mas é isso, bora lá. Eu achei ele bem bonitinho. Tá meio estourada a luz aqui pra vocês, acho que assim dá pra vocês verem melhor, ó. E é isso, tá? Comprei lá pelo Mercado Livre e nós vamos utilizar na encomenda de hoje, que eu estava precisando de alguns desses, né, de fundo do mar. Vocês querem ver o paraíso? Eu vou mostrar o paraíso pra vocês, gente. Olha isso aqui. Pra quem trabalha com brigadeiro personalizado, o paraíso é esse daqui, tá? Os ejetores de Dona Blue Star. Porque assim, eles não têm poucas opções, né? Eles têm muitas opções. Esse daqui eu consegui manchar ele de corante, mas abafa o caso. Eles têm muitas opções de ejetor, né? Então pra você escolher um só é muito difícil. Olha só, é muito difícil você escolher só um tema. Tem de tudo quanto é tema, a Dona Blue Star tem. Por isso que teremos dicas de fundo do mar, porque não temos esse tema ainda, né? Acho justo. Gente, aqui no vídeo anterior eu fiz com vocês essas massas de brigadeiro colorido. Então aqui a gente tem leite ninho, que a gente neutralizou ela com o corante branco pra ela ficar mais branquinha, né? Então temos aqui a de leite ninho. E também eu separei uma porção pra fazer um turquesa, pra fazer o tema de fundo do mar. Eu não lembro a quantidade que eu pesei aqui, então eu vou pesar aqui novamente. E aí como que eu faço, ó? 240 gramas. Eu venho aqui, ó, e cada grama do meu brigadeiro de leite ninho são 15 gramas. Então eu vou colocar 240 dividido por 15, 16 unidades, né? 15 unidades, no caso, de brigadeiro vai ser colorido, né? Esses 15 aqui serão de concha e os outros serão coloridos, por exemplo, com pó, decorativo ou algo do tipo. Então eu vou começar pesar essas porções aqui, pra depois a gente finalizar. O meu brigadeiro, ele está gelado. Não gosto de trabalhar com brigadeiro gelado, eu já falei isso pra vocês algumas vezes. Porém, como eu cheguei no ateliê não faz muito tempo, eu tirei a massa da geladeira só agora. E não deu tempo dela descongelar, dela esfriar, na verdade. Então, eu vou pesar ela gelada mesmo. E vou tirar a massa de brigadeiro de dentro da geladeira agora, pra ir saindo a temperatura gelada dele e a gente pesar em temperatura ambiente.
Finalizamos aqui a pesagem do brigadeiro colorido. Agora eu vou passar um plástico filme aqui por cima dele. Aqui são só 15 unidades, tá, gente? Sobrou só um pouquinho aqui, ó, que eu deixei reservado pra caso eu precise e também pra conseguir fazer alguns detalhes nos outros brigadeiros caso eu queira, tá? Vou passar um plástico filme em cima desse e nós vamos pesar agora esse nosso outro brigadeiro, que é o de leite ninho, que ele é branquinho mesmo. Aí aqui é mais unidade, que são 35 doces, porque são 50 unidades de brigadeiro colorido, então vão ser 15 desse colorido assim com a massa colorida e esses outros 35 vão ser personalizados com coloração mesmo, sabe? Com os pós e tudo mais. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had. Gente, pesei também aqui agora, ó, o de leite ninho. Tem 35 unidades aqui, eu pesei 2 a mais só pra caso caia no chão. E agora a gente vai finalizar esse daqui. Esse daqui a gente vai passar ele no leite em pó, inicialmente, tá? E aí, ó, aqui eu não gosto de finalizar os brigadeiros coloridos com o ninho mesmo, porque ele é muito grosso. Então eu faço a massa do brigadeiro de leite ninho, mas pra finalizar eu sempre escolho ou composto ou leite desnatado, porque eles são mais finos e aí ele não agrega muito na massa do brigadeiro. Então no caso aqui, vou usar o da Piracanjuba e ele é um composto lácteo. E aí eu vou dar uma dica pra vocês, que fica melhor pra vocês usarem um leite na hora de finalizar o brigadeiro, que é o seguinte: quanto mais a gente peneira esse leite, mais fino ele fica. Só que não dá pra você ficar peneirando. Então, aqui, eu vou colocar só um pouco aqui nessa vasilha, o suficiente pra gente finalizar aquele brigadeiro ali. E aí aqui eu vou passar ele na peneira. Ó, vou dar uma peneirada nele, porque ele vai ficando mais fininho, né? E igual eu falei pra vocês, quanto mais fino ele fica, menos ele agrega ali no brigadeiro e mais fácil de manusear ele fica. Então, ó, dou uma passada aqui. Não vai sair muita coisa nele, na verdade não sai basicamente nada aqui no brigadeiro. Ah, mas eu quero passar de novo. Vou passar aqui de volta pra essa vasilha, só pra ele também dar uma segunda peneirada. Peneirar aqui dentro. Novamente, ó, ele não sai nada. A gente tá fazendo isso, não é nem pra tirar alguma coisa do leite, é só pra deixar ele mais fininho mesmo. Como eu vou usar essa vasilha aqui pra poder finalizar o docinho, então eu vou passar ele pra cá e aí eu deixo ele aqui mesmo. Dou a última peneirada pra ele ficar mais fininho. Quanto mais peneira, mais fino ele fica. Quanto mais a gente usa esse leite, mais fininho ele fica. E aí que tá o segredo pra você não colocar tanto excesso de brigadeiro, de leite em pó no seu brigadeiro também. Eu vou iniciar aqui a nossa o primeiro teste aqui com a concha. Já tá limpinha, sequinha também, ela precisa estar seca, tá? Então aqui, ó, vamos passar um pouquinho de desmoldante na mão. Esse meu brigadeiro, ele já tá até em temperatura ambiente, ele já não tá nem mais gelado. Ó, vamos bolear. Fica aqui essa bolinha bonitinha. E aqui também, ó, assim que você coloca ele no leite, você já tira. E aí aqui você vai peneirar até essa mão cansar, tá? Peneira pra tirar todo o excesso. Esses brigadeiros lisinhos, eles tendem a demorar um pouco mais, justamente porque você vai tirar bastante o excesso do leite. E aqui eu não gosto de colocar muito brigadeiro de uma vez, porque se você deixa o brigadeiro aqui, ele vai meio que sugando o leite, sabe? Ele vai puxando. Então o ideal é você fazer aqui um de cada vez, pra ele não ficar muito tempo em contato com o leite e ficar muito em excesso. Ó, a gente peneirou bastante aqui. Eu vou passar um pouquinho de desmoldante aqui nessa minha concha, pra ela não grudar. E eu gosto de passar... Ó, até rasguei minha luva aqui, por causa da conchinha. Vou passar um pouco aqui dentro do molde também. Vou pegar esse aqui, depois eu pego o outro pra tampar o brigadeiro de leite ninho. Ó, e caiu aqui dentro de novo. E aí, aqui é isso, gente, ó.
boleou depois de passar no leite. E aí agora a gente vai passar ele aqui na concha, tá? Eu vou passar um pouquinho de desmoldante aqui no pratinho pra ficar mais fácil de tirar também. E aí aqui agora, ó, gente, esse estilo de desmoldante de molde eu nunca usei. E eu não gosto de usar quando eu não cozer assim, porque eu fico perdida. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Vou dar uma segunda boleada aqui no brigadeiro. Vou botar ele aqui dentro. E aí a gente vem apertando. Às vezes eu esqueço o quanto que na casa da minha mãe é barulhento. Que eu esqueço que lá em casa quase não passa moto. E aqui passa moto pra caramba. Vamos tirar. E aí a gente puxa. Ó, a gente vai ter que passar um pouquinho mais de desmoldante, gente. Sabe o que acontece? Esse molde, ele tem... Agora, acabei de ver. Esse molde, ele tem umas linhazinhas aqui ao redor dele. E essas linhazinhas estão grudando o brigadeiro. Não sei se vai dar pra vocês verem, é um alto relevo, ó. E aí ela que grudou o brigadeiro aqui, então tem que passar bastante desmoldante aqui ao redor dele pra não grudar. Ai, gente, falar pra vocês, esses brigadeiros coloridos me deram um estresse, mas não foi nem por causa do brigadeiro mesmo em si, sabe? Foi por causa desse ejetor, desse molde que eu comprei. E sabe o que acontece quando você é teimosa? Você se lasca, porque eu já tinha visto nos comentários o pessoal falando, eu achei ele bonito, mas ele é difícil de usar. Porque sabe o que acontece? Esse molde, eu vou até mostrar pra vocês mais pra frente aí do vídeo. Ele foi como se tivesse sido impresso em uma impressora 3D. Sabe? Então ele tem várias linhazinhas. E essas linhazinhas grudam todo o brigadeiro. Ó, eu tô até mostrando pra vocês que a dificuldade maior não é você utilizar, é você desgrudar o brigadeiro dali. Porque na hora que você deita ele, né, que na hora que você tira ele, parece que o brigadeiro garra nessas ondinhas e é muito difícil de você tirar. Você tem que ficar colocando desmoldante e é um saco você ficar colocando desmoldante. Eu imagino que se esse ejetor, se esse molde, ele fosse um molde liso, o brigadeiro sairia com muito mais facilidade. Primeiro, que já teria um pouquinho ali do desmoldante pra ajudar nesse processo, e segundo, que ele no confeito do leite acaba facilitando também nesse sentido, sabe? Mas ó, até nessa parte do vídeo dá pra vocês verem exatamente o que eu tô falando, que o mais chato é você realmente tirar o brigadeiro do ejetor, porque ele garra nessas linhazinhas que aparecem na impressão 3D. Mas enfim, deu um certo trabalho, mas deu pra usar normal. Você teve só que ter algumas técnicas ali pra conseguir manusear ele. Depois que você pega, você vai embora. E aí, pra quem for comprar, quem for utilizar, é essencial que o brigadeiro esteja no ponto correto, tá? Porque se o brigadeiro no ponto correto, esse ejetor, ele já dá trabalho pra você usar. Se você estiver trabalhando com um brigadeiro em um ponto mole, esquece, tá? Ele vai agarrar tudo. Então, o brigadeiro é essencial que esteja no ponto correto para você conseguir utilizar esse mini ejetorzinho. Gente, eu falei pra vocês que eu não gostava de trabalhar com brigadeiro gelado, né? Mas nesse caso, para usar o ejetor, esse molde, eu acabei preferindo o brigadeiro gelado. Então, eu coloquei uns minutinhos na geladeira, só para ele firmar um pouquinho e ficar mais fácil de usar no molde. Gente, finalizei as conchas, deu um mega de um trabalho, tá? Mas depois que você pega o jeito do ejetorzinho, vai embora. Você consegue fazer bem rapidex, ó. Aí ficaram assim os nossos brigadeiros coloridos. Passei só no leite em pó. Olha só como o leite em pó, quando você peneira, ele fica mais fininho, tá vendo? Quase não parece que tem leite em pó aqui em cima do docinho. Deixa eu mostrar pra vocês o porquê que ele é difícil esse ejetor de usar, peraí. Esse ejetorzinho, gente, ele tem como se fosse... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tô dando um belo de um zoom aqui. Não sei se vai focar. Deixa eu até diminuir a claridade, acho que agora vai. Ó, ele tem aqui como se fosse uns... Ai, não dá pra mostrar pra vocês. Mas ele tem como se fosse umas fibrinhas no próprio ejetor. E são essas fibrinhas que acabam grudando a massa do brigadeiro, por mais que ela esteja no ponto.
Não consigo focar pra vocês verem, porque não tá indo, né? Tá tudo muito claro aqui e aí acaba não aparecendo. Mas aí é justamente nessas fibrinhas que acaba grudando a massa do brigadeiro da impressão. Mas enfim, deu pra usar, você tem que ficar só passando um pouquinho de desmoldante, principalmente nessa parte aqui, pra conseguir soltar. Mas pegando o jeito da primeira vez, você apanha um pouco, mas depois você se acostuma. Gente, eu dei uma pausa agora, porque eu almocei rapidinho. Agora, eu vou bater um chantilly pra gente conseguir decorar um bolo, que eu tenho um bolo pra entregar às 3h30 da tarde agora. E agora são 1h59. 1h59 agora. E o bolo ela vai me buscar 3 horas. Então, eu vou... já bateu meu chantilly, usando o meu digníssimo Amélia Supreme, como sempre. E aí, enquanto isso, eu vou organizando pra gente conseguir decorar. E, gente, como eu apanhei um pouco nesse ejetor, que ele tava bem chato de usar, nossa senhora, que chato que foi esse ejetor. Eu demorei muito mais tempo do que eu gostaria nos brigadeiros coloridos, tanto que eu nem terminei. Vocês terem noção, agora são 2 horas da tarde. Eu fiquei esse tempo todo só pra finalizar esses brigadeiros de concha. Que caos, juro. Por isso que eu falo, gente, brigadeiro colorido, dependendo do modelo, ele demanda muito mais tempo do que os brigadeiros normais, né? Enfim, a gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Tô com um horário bem chato, porque já era pra eu ter terminado. Enfim, meu ateliê está uma bagunça, olha aqui atrás. Eu vou bater o nosso chantilly agora. Enquanto ele bate, eu vou organizando aqui pra conseguir decorar. E depois que a gente decorar esse bolo, a gente consegue focar em uma coisa só por vez, sabe? Pra eliminar logo de vez essas coisas e ver se a gente consegue otimizar o tempo que foi perdido. Peguei então aqui, gente, pra finalizar os de leite ninho. E aqui do leite ninho eu ia fazer ele com a técnica de brigadeiro aveludado. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre os brigadeiros coloridos, técnicas de coloração, até mesmo pontos de brigadeiro, enfim, gente... tudo que você precisa saber, de fato, nos brigadeiros, eu tenho o curso online, que é o ABC do Brigadeiro. Ele era um e-book e devido aos pedidos, né, de vocês, eu acabei transformando o e-book em um curso com videoaulas. Então, dentro dele tem videoaulas com as técnicas que eu ensino pra vocês, tanto de coloração, igual eu falei, como também pra vocês acertarem o ponto do brigadeiro, seja na panela antiaderente, seja ali na panela mexedora, que muita gente tem dificuldade. Então, é um curso bem completo e o valor dele é bem acessível pro tanto de conteúdo que ele entrega. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição desse vídeo, então você consegue acessar. Na verdade, não só esse, como todos os outros cursos que eu tenho disponível, né, a Escola dos Bolos e até mesmo ali o Bem Confeitado, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui nesses brigadeiros eu utilizei algumas técnicas pra gente conseguir finalizar os brigadeiros de formas diferentes. Então eu utilizei a técnica de brigadeiro aveludado, por exemplo, naquele brigadeiro rosa, ali que tá na tela pra vocês. Utilizei também o efeito metalizado, que eu amo, é o meu preferido e eu acho que ele dá uma super diferença ali na caixa, sabe? Eu tô pensando, gente, agora nesse ano de 2026 em mudar a entrega apenas dos brigadeiros coloridos que vá ejetor, né? Porque como ele é um brigadeiro moldado, eu não gosto muito da forma que ele vai nas minhas caixas tradicionais. A forma realmente mais fácil, digamos assim, de você entregar um brigadeiro que ele é moldado por algum tipo de molde ou ejetor, seria, de certa forma, em uma caixa que tenha aquela forminha 4 pétalas, sabe? Que é a caixetinha. Porque ele fica muito mais acomodado do que na caixa que tem o berço, que eu utilizo ultimamente. Quase que não sai a frase, hein? Então eu tô analisando essa mudança, né, aqui pelo ateliê, sempre visando ali entregar algo que fique fácil e que fique bonito pro meu cliente também. Os brigadeiros que sejam apenas redondinhos com carimbos, vai manter da forma tradicional na caixinha com berço, assim como qualquer outro sabor que sair aqui do ateliê. Eu acho que o que realmente vai mudar são só os brigadeiros com os moldes, igual eu falei pra vocês, que aí provavelmente eu comece a colocar eles nas caixinhas. Mas como vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu sempre acabo mostrando isso pra vocês, principalmente nas rotinas, vocês vão acabar acompanhando, gente. E aí, caso haja essa mudança, vocês vão ver na prática ali como que ficou essa diferença dos brigadeiros. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I
19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all this. A parte que eu mais demoro, sem sombra de dúvidas, é a parte de arrumar a caixa dos doces e deixar os docinhos, eles bonitos e divididos bem, assim, sabe? Bem harmônico na caixa. Esse daqui, sem sombra de dúvidas, é o meu momento mais demorado em uma encomenda de doce. E o pior de tudo é que tem dias que parece que o seu trabalho ele não vai, sabe? E hoje é um daqueles dias. Parece que o meu trabalho não rende, gente. Parece que o que eu sei fazer, que é o que eu faço sempre, eu desaprendo. Já teve dias de vocês assim? Eu cheguei um momento ali agora que eu parei e eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque simplesmente não ia. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Essa produção já era pra ter terminado há muito tempo e hoje simplesmente não tá indo, assim, sabe? Não tá rolando, não tá fluindo o negócio aqui. Mas enfim, por isso eu não tô conseguindo gravar tanto pra vocês. Eu decorei o bolo e quase que o bolo não sai. É uma decoração que eu faço de olho fechado, que é um bolo de vintage cake, que é o que eu mais gosto de fazer. E hoje parece que o negócio não tá fluindo, não consegui nem gravar pra vocês, mas enfim. Eu finalizei aqui a minha caixa de doces, eu vou fazer os carimbos deles daqui a pouco. E eu quero mostrar pra vocês, tá, como que ficou, gente. Mas eu tô assim, podre de cansada, eu só quero minha casa, de verdade. Meu ateliê tá de ponta cabeça. Parece que passou um furacão por aqui. E a minha produção hoje nem foi assim, algo muito bizarramente maluca. Mas enfim, agora pra vocês terem noção, são 10 para as 4. 10 para as 4. Eu ainda não fiz os brigadeiros que eu preciso fazer. Ainda não fiz a massa do bolo e não prensei o bolo. Ou seja, o que eu fiquei fazendo nesse meio tempo? Nos brigadeiros coloridos, gente. Por isso que eu tô falando pra vocês, hoje o dia parece que não foi. Fiquei o dia inteiro pra fazer 50 brigadeiros coloridos e decorar um bolo. Sabe? Não tem sentido um negócio desse. Mas enfim, é dias e dias, né? Vamos pensar assim. Não é todo dia que é assim, graças a Deus. Acho que é muito dias específicos. É só um dia que não tá fluindo e beleza. Agora é voltar aqui, botar as coisas em ordem, a produção em ordem e continuar fazendo o que eu já sei, né? E o que eu já preciso fazer. Mas é isso, é só pra vocês verem que temos sim dias que às vezes não vai o negócio, que acontece com todo mundo e é mais normal do que a gente parece. Do que parece, né? Muitas vezes a gente encontra aí pessoas que só mostram o lado bom, mas também tem o lado ruim, né? Que você fica às vezes meio doida. Mas enfim, bora lá que eu vou finalizar esses brigadeiros aqui, os coloridos. E eu já mostro pra vocês o bolo decorado também, tá? Que eu vou embalar ele. E é isso, gente, tô podre, só queria minha casa, um banhinho e um filme com pipoca, nada mais. Mas enfim, bora lá, né, trabalhar. Gente, ó, o bolo que eu decorei, que eu não consegui mostrar pra vocês, foi este daqui. É um vintage cake, aí na câmera tá com uma outra cor, mas ele é um roxinho. Eu tô até tentando mexer na iluminação. É que a iluminação, quando eu mexo na iluminação, o branco fica muito branco e o outro aparece mais. Mas ó, aqui o vintage. Vai sair uma foto melhor também lá no Instagram da Dulce Lelê, tá bom? Gente, ó, ficou assim o resultado dos brigadeiros. Eu coloquei alguns carimbinhos. E o do ejetorzinho também, de formato de concha. Ficou assim, eu achei que ficou muito bonitinho. Ainda tô tentando encontrar uma outra opção de entregar os brigadeiros com injetores, né? Pra não ser nessa embalagem aqui. Ainda tô estudando e analisando pra ver o que funciona. Agora eu vou embalar esse daqui. E o bolo também eu já embalei, né? Vou mostrar pra vocês. Mas eu vou embalar esse aqui e vou colocar na geladeira, porque esse aqui ela vem retirar só amanhã. Eu geralmente termino os vídeos tudo bonitinho pra vocês, mas nesse dia, gente, eu tava capenga, só o pó, e eu tava mega chateada porque eu tava demorando muito na minha produção. Então eu finalizei o vídeo apenas com a imagem desses brigadeiros, tá? Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo pra mim, o seu comentário, me fala o que você achou desse vídeo e me segue também lá no Instagram, que tá aqui embaixo na descrição. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.